Olá, seja bem-vindo ao canal Viver em Cristo e a partir de agora você vai conhecer a história dos grandes avivamentos europeus como você nunca viu. Neste vídeo eu vou falar um pouco da história do cristianismo na Grã-Bretanha, a Europa após a Reforma e o Grande Avivamento. Fique até o final do vídeo, porque garanto que você vai se surpreender como o país da Inglaterra desenvolveu e produziu muitas das suas figuras mais notáveis e assim tornando o protestantismo a religião mais praticada no Reino Unido moderno. E não esqueça de deixar o seu like para esse vídeo alcançar mais pessoas e se inscrever no canal para receber novos vídeos como estes. Como toda boa história tem um começo, não podemos deixar de falar sobre o protestantismo que durante séculos desempenhou um papel primordial na formação da vida política e religiosa em toda a região. Embora um alemão, Martin Luther foi responsável pelos primórdios da Reforma Protestante no início do século XVI, o Reino Unido, e especialmente Inglaterra, desenvolveu e produziu muitas das suas figuras mais notáveis. O protestantismo influenciou muitos dos monarcas da Inglaterra nos séculos XVI e XVII, incluindo Henrique XVIII, Edward VI, Elizabeth I e James I. Os reformadores e os primeiros líderes da Igreja foram muito perseguidos nos primeiros séculos da Reforma, mas o movimento não conformista sobreviveu. Como resultado da Reforma, o protestantismo é a religião mais praticada no Reino Unido moderno, embora a participação na Igreja tenha enfraquecido nos últimos anos. Depois da Reforma Protestante, a Igreja passou por grandes desafios como a frieza espiritual, mas também passou por grandes avivamentos e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje sobre os grandes avivamentos no mundo. Na Europa, houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica à do povo de Israel no contexto das profecias de Ezequiel 37 e 47. A Inglaterra da primeira metade do século XVIII caracterizava-se pela impiedade, corrupção e imoralidade. As trevas espirituais assolavam todas as camadas sociais daquele país. A terra de muitos reformadores e dos puritanos decaiu tanto, que a corrupção, a desonestidade e o desgoverno nos altos postos era a regra, e a pureza, a exceção. A Igreja da Inglaterra, na sua grande maioria, jazia inerte, sem nenhum vigor. Os sermões, meros ensaios morais, nada podiam fazer no sentido de despertar, converter e salvar os pecadores. As importantes verdades pelas quais Hooper e Latimer tinham ido para a fogueira, e Baxter e muitos dos puritanos, para a prisão, pareciam ter sido totalmente esquecidas e colocadas na prateleira. Pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Na Inglaterra por volta de 1740, John e Charles Wesley e George Whitefield atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregaram contra o formalismo sem poder das igrejas daquele tempo. Um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. Mas quem eram John e Charles Wesley e George Whitefield? George Whitefield se converteu na Universidade de Oxford em 1735, ordenado diácono 2 anos mais tarde, influenciou seu amigo Wesley a pregar ao ar livre no período que se estende de 1744 a 1770. George Whitefield realizou diversas viagens à América para pregar a palavra nas colônias inglesas. Esse fator contribuiu para que o avivamento que estava ocorrendo nos Estados Unidos permanecesse. Quando tinha por volta de 30 anos, George Whitefield foi eleito moderador de uma pequena denominação chamada o Metodismo Calvinista. John Wesley se converteu aos 32 anos de idade em Londres. Na ocasião, um grupo de irmãos morávios lia a introdução à Epístola aos Romanos escrita por Martinho Lutero. Influenciado por seu amigo, as primeiras mensagens que Wesley pregou ao ar livre tinha como tema a libertação, restauração e liberdade. John e Charles Wesley foram responsáveis pela fundação da Igreja Metodista, se estabeleceu oficialmente em 1784. Quando João Wesley morreu em 1791, havia cerca de 77.000 metodistas espalhados por 470 congregações. Calcula-se que João Wesley pregou cerca de 40.000 sermões durante sua vida. Seu irmão Charles Wesley compôs cerca de 6.000 hinos que marcaram essa época do avivamento na Inglaterra. Se você quiser saber mais um pouco sobre a biografia de John e Charles Wesley e George Whitefield, comenta aqui nos comentários, que terei o maior prazer em trazer este conteúdo para vocês. E deixe seu like, caso esteja gostando deste vídeo. No país de Gales, Evan Roberts,
um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus, num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que, por volta de 1904 e 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países do mundo. Raízes do avivamento pentecostal. No ano de 1900, Charles Fox Parham, obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento de Fé Apostólica. Com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar, fundou o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, Estados Unidos. Os alunos estudaram Atos 2, e a partir desse estudo, foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Em 1901, em Houston, Texas, o pastor negro, filho de escravos da Louisiana, William Joseph Seymour, pertencente a um grupo Santidade, Olines, foi atraído pelo movimento da fé apostólica, iniciado por Parham. Ali, foi batizado no Espírito Santo com evidência das línguas estranhas. Esse ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali, começou a pregar a mensagem pentecostal, na sua própria casa, na Bonnie Brae Street, 216. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava a todos. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular, que estava abandonado, na Rua Azusa 312, em Los Angeles, onde fundou a Missão Evangélica da Fé Apostólica. Ali, começou o denominado avivamento pentecostal do século XX que impactou o mundo inteiro. A geração depois dos avivamentos. Também é consenso que, em várias partes do mundo, os avivamentos provocaram. Também é consenso que, em várias partes do mundo, os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas, infelizmente, não perduraram. Em muitos lugares a chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram, e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. As estatísticas mostram um declínio constante na participação e no comparecimento da Igreja no Reino Unido. O comparecimento da Igreja no Reino Unido diminuiu nos últimos 50 anos, não apenas na Igreja da Inglaterra ou em outras igrejas protestantes, mas em todos os estabelecimentos religiosos. De acordo com algumas pesquisas, menos de 50% dos cidadãos da Inglaterra e do país de Gales se declaram cristãos. No Reino Unido de hoje, entretanto, há poucos resquícios daqueles tempos de avivamento. Muitos templos evangélicos, alguns com mais de um século de existência, foram transformados em estabelecimentos comerciais ou mesmo em locais de culto pagão. Os dados sobre essa degradação religiosa são alarmantes. Estatísticas divulgadas dão conta de que, entre 1969 e 2001, exatos 1.598 templos evangélicos foram fechados em solo bretão. Segundo a Aliança Evangélica do Reino Unido, a população evangélica estaria em torno de 1 milhão de crentes, mas estima-se que 2.000 membros deixem as igrejas a cada semana. Números divulgados pelo Christian Research Institute apontam uma população de 620 mil muçulmanos na Grã-Bretanha e projeções de que, em 2005, este total suba para 750 mil fiéis. De acordo com o jornal inglês Daily News Telegraph, se permanecerem os atuais níveis de crescimento da religião muçulmana e o declínio do número de anglicanos, em 2013 haverá mais adeptos da religião fundada por Maomé do que membros da Igreja Anglicana na Grã-Bretanha. Em 1960, só existiam 10 mesquitas na região. Hoje, esse número é assustador, são quase 700. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney e de William Seymour é o mesmo. Ele não mudou. Mais do que nunca, precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. Busquemos por um novo avivamento. Certo é que na Nova Inglaterra começou, em 1740, um dos maiores avivamentos dos tempos modernos. É igualmente certo que este movimento se iniciou não com os sermões célebres de Edwards, mas com a firme convicção deste de que há uma obra direta que o Espírito Divino faz na alma humana. Note-se bem, não foram seus sermões monótonos, nem a eloquência extraordinária de alguns, como George Whitefield, mas, sim,
a obra do Espírito Santo no coração dos mortos espiritualmente, que, começando em Northampton, espalhou-se por toda a Nova Inglaterra e pelas colônias da América do Norte, chegando até a Escócia e a Inglaterra. No meio de uma época da maior decadência, a Igreja de Cristo, entre a população escassa da Nova Inglaterra, despertou, e foram arrebatadas de 30 a 50 mil almas do inferno durante um período de 2 a 3 anos. Para nós, a vida destes heróis da fé é uma das muitas provas de que Deus não quer que desprezemos as faculdades intelectuais que Ele nos concede, mas que as desenvolvamos, sob a direção do Espírito Santo, e que as entreguemos desinteressadamente para o seu uso. As biografias de alguns dos maiores vultos da Igreja de Cristo concluo que nunca se pode atribuir o êxito de qualquer deles unicamente a seus próprios talentos e força de vontade. Mas atribuo a oração como sendo o verdadeiro mistério da grandeza dos heróis da fé. Recentemente aconteceu um avivamento que começou em um culto na capela, no dia 8 de fevereiro deste ano 2023. Zach Meerkrebs, um assistente técnico de futebol, que também é coordenador de desenvolvimento de liderança para a organização missionária Envision, pregou sobre tornar-se amor em ação. O texto de sua pregação foi Romanos 12. Meerkrebs falou com ele sobre a experiência do amor de Deus, em contraste com o amor radicalmente pobre, que é narcisista, abusivo, manipulador e egoísta. Porém, no final do culto, ninguém atendeu ao apelo para vir à frente da igreja, e Meerkrebs estava convencido de que ele não tinha feito uma boa pregação. Ele mandou uma mensagem para a esposa: "Não me saí bem. Chegarei em casa logo." Um trio de black gospel cantou a última música e o culto terminou, mas 18 ou 19 alunos ficaram. Eles se sentaram em vários grupos, alguns, ao longo da parede à direita, outros, em seus assentos, alguns, no chão do corredor, outros ainda, ao pé do palco. E continuaram em oração. Zach Atta, um aluno veterano, disse a um documentarista, poucos dias depois, que ele foi um dos que permaneceram na capela. Ele saiu depois de 1 hora para assistir a uma aula, mas, quando a aula terminou, ouviu uma cantoria. Eu disse: "Certo, isso é estranho", disse Atta. Então, voltei lá, e foi surreal. A paz que havia no local era algo inexplicável. Ele e alguns amigos saíram imediatamente correndo pelo campus, invadindo as salas de aula com um anúncio: "Está acontecendo um avivamento." A escola, ligada ao movimento wesleyano, tem uma tradição de avivamentos e uma teologia que ensina as pessoas a esperar e a observar o sopro de um vento divino. A universidade foi batizada com o nome de Francis Asbury, o primeiro bispo metodista americano a encorajar e a celebrar avivamentos, do Maine à Geórgia e de Maryland ao Tennessee. Há também pessoas da comunidade do Kentucky que há muito tempo oram por um novo avivamento na escola, entre elas um professor de teologia vindo da Malásia, que às vezes andava pelas ruas com um cartaz que dizia: "Espírito Santo, você é bem-vindo aqui." Alexandra Presta, editora do jornal estudantil, publicou uma reportagem online. Durante um apelo de confissão, pelo menos 100 pessoas caíram de joelhos e se curvaram no altar, ela escreveu. As mãos repousavam sobre os ombros, unindo indivíduos, de modo a representarem verdadeiramente o corpo de Cristo. Ouviam-se clamores sobre vício, orgulho, medo, ira e amargura, e cada um era seguido por uma proclamação de vida transformada: "Cristo te perdoou." Amigos de outros estados começaram a enviar mensagens de texto para Presta, perguntando o que estava acontecendo e também por quê. Ela lhes disse que não sabia, mas que ainda estava vendo o mover de Deus. O avivamento foi comparado a avivamentos semelhantes em Asbury, notavelmente aquele que ocorreu em 1970, que teve consequências de longo alcance no metodismo, na cultura dos Estados Unidos e na criação do Jesus Movement. O avivamento trouxe 50 mil visitantes à cidade.